Estamos aqui para mais uma live com a nossa querida amiga Cláudia Fernandes, que é uma profissional da melhor qualidade, uma grande conhecedora de marketing, uma pessoa com uma vivência bastante ampla na área de marketing e que tem dado contribuições significativas a diversas empresas como a Ambev, o Zona Sul, a Sendas, a Acerj, e que chegou a possuir também uma startup de alimentação saudável, mas depois desistiu do negócio, vendeu o negócio, certamente de uma maneira proveitosa para ela, e nesse momento está como consultora de empresas, prestando serviço a empresas, né? Bom, vamos lá. Cláudia, a primeira questão que eu quero colocar para você é o seguinte: nós estávamos vendo que começava a haver uma certa animação, né, do poder público por reabrir negócios, as pessoas estavam muito agitadas, né, muito incomodadas com as quarentenas e tudo mais, principalmente os donos de empresas, né, os pequenos varejistas, então, com um sofrimento muito grande por não poderem estar vendendo. E parecia que tudo caminhava para um relaxamento, vamos dizer assim, dessa questão do recolhimento das pessoas em casa e dos negócios fechados a partir desse princípio de maio. Só que agora houve uma reviravolta e se diz que esse período agora dos primeiros 15 dias de maio vão ser os mais agudos. E os governos todos se retraíram e voltaram a adotar a quarentena rigorosa e obrigatória para todas as pessoas. Como é que você está vendo o consumidor? Como é que você está vendo o consumidor ser afetado por todo esse conjunto de coisas? E que consequências você imagina que isso vai trazer para os negócios no futuro? O que eu acho é o seguinte: a gente tem visto muito, né, o comportamento do consumidor. Eu estava lendo uma pesquisa da McKinsey que vem acompanhando o comportamento do consumidor desde o início da pandemia. E aí ele também faz essa pesquisa com os consumidores brasileiros. E aí, como também não tem como negar, até porque é um problema que ainda não tem solução, não existe cura para a doença, a gente vê que o brasileiro ele está inseguro, né? Ele é hoje um consumidor preocupado com o futuro. De 30 países pesquisados, o Brasil foi o que apontou maior preocupação com o futuro. Então, é um período complicado. Por outro lado, eu também vejo muito o lado positivo. Então, eu vejo muitos pontos positivos surgindo aí nesse consumidor, né? A gente vê essa questão da solidariedade, maior valor à natureza, maior valor à família. E voltando para a questão, pensando na questão do nosso negócio, do varejo, o consumidor hoje, ele experimenta o novo. Então, ele perdeu o medo, ele começa a comprar pela internet, ele começa a estudar pela internet, né? A gente viu aí, eu tenho filho pequeno, muitas pessoas têm, como a gente tem tido aí dificuldade no início de fazer com que as crianças incorporem essa questão aí do ensino à distância. Mas eu acho assim que tem muita coisa boa surgindo, porque a gente está começando a aprender a viver o novo. Então a gente está descobrindo formas, se eu não posso sair, como é que eu posso deixar a minha estadia em casa mais agradável? E aí surgem várias iniciativas aí bacanas pela frente. Mas assim, eu acho que olhando o nosso tema varejo, marketing, para mim, a principal mudança do consumidor é a entrada e o uso do digital. O digital, eu acho que é a grande mudança que vai impactar os nossos negócios e nós, como tinha medo de fazer compras, teve que se aventurar. Então, na verdade, é o seguinte: mais de 4 milhões de pessoas começaram a comprar pela internet. Então, não sei se você lembra da época que a gente era lá do Zona Sul, juntos no e-commerce, a gente falava, poxa, o cliente tem medo de experimentar.
Agora, o cliente, ele é obrigado a perder o medo, porque ele não tem outra opção. Ele tem mais medo de sair e contrair o vírus do que experimentar uma nova forma de compra. Então, eu acho que o digital é muito forte e tudo em torno do digital tem aumentado, né? As lives, como a gente está fazendo aqui, aumentaram em 70%. Eu estava vendo, o app da Riachuelo foi baixado 730 mil vezes desde que iniciou esse processo. É muita coisa. E a gente vê também coisas legais, né? Por exemplo, aquela live que a Ambev fez com aquele sertanejo, teve mais audiência que o último capítulo da novela das 8. E tudo isso pela internet. Então, assim, você vê uma valorização do digital que a gente vai ter que encarar e é um consumidor que a gente vai ter que alcançar essa nova forma de compra. Para mim, isso é o principal em meio a esse terremoto todo que a gente vem passando. Concordo com você plenamente. Acho que nós estamos num momento em que os canais convencionais, tipo televisão, rádio e jornal, vão ser os grandes atingidos por essa onda toda que está surgindo, porque o digital está tomando o lugar deles. A pessoa assiste o que quer, na hora que tem vontade, se o assunto lhe interessa, e o resto mais é streaming, né? Eu tenho uma infinidade de amigos que dizem eu não assisto mais televisão. Primeiro, por causa da qualidade do que se coloca na televisão, não é? Do tipo de noticiário, não é? Dessa coisa que, quando você está numa situação como a que a gente está vivendo, ainda deprime mais você, porque só fala de morte, de surgimento de casos, de aumento. Não tem notícia boa, mesmo que seja difícil dar notícia boa, mas parece que os caras são meio sádicos em repisar sobre essa desgraça, né? A bolsa caiu. É verdade, não, é verdade. O investimento. E não tem nada de o cara diga, não, olha, o dia está bonito hoje. Porra, tem uns dias lindos aqui em casa, de vez em quando. Aqui todo dia eu prefiro olhar para o dia bonito do que ficar vendo isso aí de desgraça. Então. Agora, uma coisa legal também, né, que você falou sobre essa questão da televisão, e eu acho que a crise termina por modificar e fazer tudo alavancar e tudo melhorar, a gente vê também as próprias emissoras melhorando. Eu acho que todo mundo viu a live da Ivete Sangalo, né? Todo mundo ficou aguardando. Você não viu, dessas coisas, eu gosto de música da Bahia, então eu vi. Mas uma coisa interessante é que, na verdade, quando você olhava, você falava, nossa, mas, poxa, a Ivete não está maquiada, né? Não está com muita maquiagem, está de pijama. Mas, na verdade, assim, depois eu li a respeito e tudo isso também foi pensado de que maneira poderia se aproximar mais do consumidor. Então, para ter um exemplo, assim, da força que tem isso, ela usou um pijama. O pijama, todo mundo ligou querendo o pijama. E compraram o pijama. Então, quer dizer, essa interação é uma coisa meio estranha, né? O consumidor, na hora que está sem dinheiro, dizendo que está liso, cheio de problema, não sei o que, resolve comprar pijama da Ivete Sangalo. Mas é emoção, né, na hora. É verdade. Há uma verdadeira interrogação na cabeça de todo mundo, está todo mundo meio paralisado em relação ao que se chama, o que está se chamando de novo normal, não é? E todo mundo está em face a isso, não é? Principalmente a turma do marketing está diante do famoso novo normal. Explica um pouco para a gente o que é esse conceito de novo normal. Tá, na verdade, esse termo, ele apareceu mediante uma crise. Começou na crise, lá, aquela crise lá dos subprimes dos Estados Unidos, que teve a quebradeira dos bancos, e acabou trazendo reflexo em relação às finanças para o mundo inteiro.
E aí esse termo surgiu e começou a ser usado no mundo dos negócios, para toda vez que uma grande mudança gerar também alguma coisa muito drástica na mudança de comportamento do consumidor. E aí, esse termo, né, com o que a gente está vivendo, veio porque significa que tudo que surge de novo devido à crise, isso começa a ser o normal. Ou seja, depois de uma mudança dessas grandes, e talvez essa do coronavírus seja a maior que qualquer outra, porque além de envolver a parte financeira, envolve também a questão da saúde, Em termos que a mundiais, gente não vai ter dúvida. mais o mundo como era antes. Isso aí é uma situação que envolve mais gente e mais países do que a Grande Guerra Mundial, né, que foi uma catástrofe, né, na sua época. Então, é uma situação que, independentemente de qualquer tipo de experiência que alguém já tenha vivido, essa é uma vivência nova, essa é uma situação absolutamente nova que todo mundo está vivendo, todo mundo literalmente. Não tem mais ninguém, não tem ninguém livre dessa história, né? É verdade. É uma coisa de louco esse negócio. Então, esse novo normal é justamente esse novo momento que vai ser vivido pelas empresas e pelos consumidores, né, para a sua convivência, né? Para que eles voltem a conviver com uma outra maneira de encarar o mundo, de encarar as suas posições perante os semelhantes, com uma maneira nova de encarar como as empresas se relacionarão com a sociedade, com a comunidade, com o meio ambiente e com todas essas questões. Eu concordo com você, é isso mesmo, porque ele está ainda em mutação, né? Não é uma coisa que esteja definida, né? Nós não podemos estabelecer hoje se o que está se passando agora vai continuar acontecendo depois de encerrado esse período mais agudo de toda a pandemia. Mas é verdade. E o que eu acho que olhando assim também, né, a nossa questão do varejo e do marketing, eu acho que o que a gente tem que pensar agora nós temos um cliente digital. Então, o cliente, isso não é novidade, porque a gente já falava que ia ser omnichannel, mas agora não tem mais jeito, né? O crescimento foi a força. Então, a gente tem que encarar que a gente tem que lidar com um consumidor que vai ter que comprar dessas duas formas. Eu acho que esse é o nosso principal desafio agora. É o consumidor multicanal, né? A relação multicanal que tá em voga já, né? E que vai se fortalecer ainda mais. Exatamente. Cláudia, o que é, então, na tua opinião, como profissional de marketing, o que é, então, na tua opinião, que os teus colegas, os nossos colegas do marketing, todos, precisam fazer para se reinventar diante do novo cenário que nós teremos pela frente? Eu acho assim, né? Nós, profissionais, empresas, assim, a gente nunca pode parar de se atualizar e de se reinventar, né? Aquela frase, aprender sempre, evoluir eternamente. Então, eu acho que a gente sempre busca isso de alguma maneira. Eu lembro que uma vez eu fui de férias para Nova York, e aí eu com meu marido, ele gosta também, tá? Não obriguei, não. Mas a gente pegou um caderninho antes, listamos todos os pontos de venda que tinham diferenciados. Aí fomos na loja que tinha não sei quantos itens de queijos, outro de cervejas. Para quê? Para tentar aprender o que cada lugar tem de novidade. Então, eu acho que isso assim, é constante, né? Mas, com certeza, nessa crise, a gente tem visto aí empresas fazendo o que iam fazer em 10 anos, fazendo em uma semana, pela necessidade. Então, acho que tudo agora é acelerado. Pensando aí nos meus amigos de marketing, eu acho que tem talvez dois grupos, né? Eu acho que tem o grupo
que está na linha de frente trabalhando e que aí tem que ajudar as empresas a crescer, a passarem por esse momento. E tem aquele que talvez não perder o emprego, tem a carga de horário reduzida, ou tem medo, né, de perder o emprego, que na verdade é uma realidade que hoje acontece. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para nós, para cada um, como se fosse uma empresa. Então, está na hora de reavaliar, traçar cenário da sua vida, o que você tem que melhorar. Se precisar ajuda, eu acho que não tem que ficar com vergonha, escolher um mentor, né, alguma pessoa que possa fazer a diferença na sua carreira, contratar um coach. Eu mesma contratei uma coach agora, para me ajudar a desenvolver minha carreira nesse momento. Então, eu acho que são essas coisas. Outra coisa, adquira conhecimentos que são indispensáveis hoje. Então, por exemplo, se a gente já viu que transformação digital é uma tendência, é uma realidade, você tem que se perguntar, será que eu estou pronta para isso? De que maneira eu posso aprimorar o meu conhecimento digital? Né? E aí usar até o recurso da internet, que tem muito recurso. Eu encontrei na internet esses dias, você consegue fazer vários cursos de Harvard, de Stanford, de graça. Da Neo Varejo também, tem muita coisa boa. Varejo, muito bom, excelente. Então, eu acho que é hora da gente adquirir conhecimento. E assim, quem está numa situação talvez que se sinta com perigo no emprego, né, ou até sem emprego, eu acho que você tem que dar uma varrida no seu currículo e ver, vem cá, o que eu faço hoje, de que maneira eu posso tornar isso digital? Ou dentro da minha área, o que eu já fiz que hoje possa ser um grande potencial para eu trabalhar? Eu já trabalhei em e-commerce. Ótimo! Um super potencial. Então, eu acho que a gente tem que partir para essa estratégia pessoal também. É verdade, é verdade. Nós recebemos uma pergunta aqui do Tadeu, nosso ex-colega lá do Zona Sul. Tadeu, tudo bem, Tadeu? Ele está perguntando o seguinte, nós estamos preparados para enfrentar esses novos tempos, essa nova realidade no mercado? Qual é a tua posição a respeito disso? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo isso que vem surgindo não são totalmente novidade para nós. Porque se você refletir sobre cada coisa que está surgindo agora, isso aí já vinha, a gente já falava, isso é uma tendência. Só que agora acelerou. Então, eu acho que a gente vai ter que um pouco correr atrás para essa questão do digital. Quem ainda não vinha estudando o assunto, eu acho que a gente tem que evoluir para a destreza digital. Pelo menos para você entender o mínimo para surfar nessa onda também. Porque vai ser um recurso que quem está no mundo dos negócios vai precisar, que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. É verdade. Agora, totalmente pronto, só tentando, né? Eu acho, né, aquilo, o feito é melhor que o perfeito. O totalmente pronto, eu acho que nunca ninguém vai estar, né? Ninguém consegue ter tanto conhecimento que diga, olha, eu não preciso aprender mais nada, né? Na verdade, o aprendizado é uma constante, né? Eu tenho aprendido muito a respeito de ferramentas digitais, forçado pela necessidade de aprender em função da Neo Varejo. Embora o Pedro seja a pessoa que cuida da técnica, da parte técnica de tudo isso, eu, por exemplo, sou eu que tenho que fazer a live com você, sou eu que tenho que gravar meus vídeos, sou eu que materiais, colocar ali e acolá. E às vezes eu me enrolo. Eu peço a ele para me mandar um passo a passo, ele me manda e aí eu termino desenrolando as coisas. Porque a minha filha é 70 anos, não é brincadeira, não. É muita coisa na cabeça. Mas falando... Mas Jaime, é porque nós somos imigrantes digitais, cara. Essa galera jovenzinha aí não dá para comparar. Já nasceu montada nisso, Mas voltando então à questão colocada pelo Tadeu, que eu acho muito pertinente, eu sou de opinião, da mesma opinião sua, que a gente já vinha aos poucos
pensando de alguma forma nessas coisas e sendo até estimulado, né, a aprender um pouco, a entender um pouco o movimento digital que estava surgindo. Mas a gente, hoje em dia, não é questão de querer, é questão de necessidade. Não É é verdade. mais uma opção que as pessoas têm. Ou você se torna uma pessoa digital, ou você está fora do mundo, né? E quem está no marketing não tenha dúvida que é quem mais precisa estar antenado nesses cenários para poder aproveitar esses conhecimentos e transformá-los em novas formas de se relacionar com o consumidor, né? de apoiar as empresas na evolução dos negócios com o consumidor. Tadeu está colocando mais uma questão aqui interessante. As lojas físicas também vão sofrer mudanças. É claro, não É tenha verdade. dúvida. Grandes mudanças. As lojas físicas não irão desaparecer. As lojas físicas vão se fortalecer na medida em que elas serão um dos canais mais relevantes de contato do cliente com a empresa. Então, Agora, é preciso que se pense nos momentos de contato nas lojas físicas, se prepare os funcionários, os colaboradores, para que eles tenham um discurso que seja consistente com as propostas de valor de cada empresa, para que as coisas fluam de uma maneira consistente em todos eles, né? eu estava lendo uma coisa interessante, que o Tadeu comentou essa questão do colaborador, né? E também é uma preocupação, porque como é que vai ser, né? E aí fica o medo, como é que eu vou fazer com todos os colaboradores das lojas físicas? Se vai diminuir, não vai? E aí eu vi, na verdade, assim, né? A China, ela hoje, ela está um passo à frente da gente em Isso. relação à cura, né? A cura não, o É, controle e do que, como é que tem acontecido lá o comportamento. E aí é eu li que verdade. eles têm feito lá umas experiências de tentar operar com os funcionários da loja, eles estão Sim, operando também no digital, de maneira localizada. sim, Então, por exemplo, o mesmo, digamos, o vendedor lá da área de vinhos, ele sim. aparece lá naquele núcleo digital, conversando com os moradores daquela região, vendendo produto, apresentando produto. Então, eu acho que Verdade. a gente vai, à força, encontrando essas novas formas de contato. É verdade. E essa coisa, Jaime, do novo, para lembrar que é a nossa época, para você ver que tudo é novo, mas nem tanto. Agora, todo mundo está falando, o e-commerce, agora o e-commerce chegou. Caramba, eu estava lembrando aqui que eu comecei no Zona Sul, se tiver gente lá, a Rita que me contratou, caramba, há 20 anos atrás, Em eu 94 comecei nós lançamos mais de na 20 área de, na o área de e-commerce. e-commerce e já tinha Exato. com você. Exato, exatamente. Nós começamos em 94. O e-commerce na Zona Sul foi lançado em 94 por mim, por Pois meu é, esforço pessoal, minha briga com o pessoal. Eu tive que enfrentar uma então, resistência danada de gente que dizia que aquilo ali não ia funcionar nunca. Aquilo pois é. começou antes ainda, que não era bem o e-commerce, era uma coisa meio de arremedo, num condomínio na Barra. Estou contando aqui história, né? A história do passado, né? Lá, 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 aquela velharada toda. Então, a gente tinha um condomínio na Barra que chamava Condomínio Casablanca. Deve existir, né? A gente colocou lá um totem de internet que tinha conexão com a loja do Recreio e mandava por fax o pedido dos moradores do condomínio para a loja do Recreio, e a loja do Recreio mandava entregar no dia seguinte. Sabe como é que se alimentava preço? Todo dia tinha um garoto chamado Leonardo. Eu tenho uma memória boa para essas coisas. Tinha um garoto chamado Leonardo Caraca, recordar e ver. uma pilha de disquete desse tamanho e colocava os disquetes na máquina antes de abrir as vendas para poder fazer com Caramba, que funcionasse. Então, isso foi o precursor dos e-commerce, né? E hoje a gente pois está é. aí
Não, e a gente tinha um e-commerce que não era o e-commerce virtual, mas era o pedido por telefone, era o pedido por fax, na época que existia fax, né? Era assim que funcionava. E você pegou esse tempo, né? Você é uma Não, senhora então, já de idade, mas já eu estou não também, quero já tô dizer também qual é entrando o nessa peso. fase. Eu cheguei, ainda já tinha aquela, ainda era no papel, aí a gente foi evoluindo, centralizou a operação. Mas o que é importante falar é que, caramba, o e-commerce só, a gente está falando de Zona Sul, 20 anos. No É, mundo, há quanto tempo tem? Só que, exato. aí que tá, quem não pensa no futuro, quem não É. pensa no marketing Se de maneira acomoda, estratégica, exato. cadê? Você vê hoje grandes supermercados, grandes players que faturam milhões e não tem e-commerce até hoje, É verdade, é né? verdade. É, Então é é isso bom, mesmo. isso é bom para a gente refletir e ver o que a gente tem que mudar É. aí. Aliás, eu montei alguns e-commerce, eu vou até entrevistar o Euler Flávio, Ah, lá do legal. Super Nosso. Ele vai ser entrevistado por nós, aqui, por mim, com a maior satisfação. E eu tenho o prazer de dizer que fui eu que desenvolvi a ideia e montei o e-commerce do Super Nosso. Está lá até Ah, que hoje legal. e que está muito bem estruturado e funcionando muito bem. Quer dizer, a verdade é que todas as empresas, né, que pensaram no futuro estão conseguindo atravessar de uma maneira muito mais, entre aspas, tranquila esse momento. Né? Verdade, Aquelas que sempre verdade. É isso foram aí. muito acomodadas, que achavam que não precisava investir em nada, que não tinha que se preocupar, porque ia sempre ser assim, etc, etc. O negócio era focar em preço, a situação complica. Exatamente, exatamente. A gente sabe. Vamos lá, Enfim, é isso. mais uma. Na sua opinião, qual, em poucas palavras, vai ser um comportamento do consumidor após a gente atravessar esse momento? Passamos esse momento, voltou todo mundo para a rua e começou a vida de novo. Que tipo de perfil esse consumidor vai ter? Como é que ele vai se Então, comportar? Ele vai ser a mesma pessoa que era antes disso? Ou ele vai ter algum tipo de mudança, na sua opinião? não, eu acho assim, que quando a gente passa por uma grande crise, principalmente com essa eminência, assim, né, tipo de perda de vida, né, como se você tivesse uma doença grave e tivesse saído dela. Sim, Eu acho que você pondera sobre como você está levando a sua vida até ali, né? entendi. Porque você fala, caramba, será que vale a pena tudo isso? Se por um sopro eu posso, né, partir Deus me livre para uma melhor? Então eu É, acho que isso faz a gente repensar que também não era, isso também não é novo, né? A gente já vinha vendo um movimento em prol dessa questão de melhorar essa relação entre trabalho e família, né? Isso aí, você verdade. vê que várias empresas já evoluíram muito, dando mais tempo para a mulher ficar em casa quando tem filhos, do próprio pai também ter tempo em casa depois que nasce o filho. É. Mas eu acho que isso vai ficar mais forte. Porque a gente tem. Eu encontrei um amigo meu, ele falou o seguinte, de longe, mas ele falou assim: caramba, olha, você sabe que eu descobri de fato como é a minha filha. Ele falou, porque ela parece ser tão agitada, a gente nessa correria de escola, faculdade, e eu encontrei, ela é um doce. Então eu acho que a gente está conseguindo ver esse lado mais afetivo, mais Sim. emocional, porque a gente tem medo e, por outro lado, a gente está sendo obrigado a ficar em casa com a família e os filhos. E aí Isso você gera um começa a certo valorizar. medo de perder, né? Essa situação de você conviver com a pessoa faz com que você se apegue a ela cada vez mais e cada vez mais você tem medo de perder aquela pessoa. E aí a Exatamente. situação vai se complicando na sua cabeça, né? Vale a E aí pena eu também tem partir? É.
E tem a distância das pessoas que você gosta de estar, É, né? Dos é, seus amigos, né? Tem você, da sua mãe, que, né, os idosos, a gente muitas vezes tem que se afastar das pessoas idosas. Então, eu é. acho que muda um pouco essa questão. E aí, eu acho que resgata também essa coisa do em casa, né? Eu acho que a gastronomia, que também, Sim, né, a gente que lida com essa questão de varejo, eu acho que a gastronomia, ela se consolida, porque sim. isso aí também não é novo. Você vê que quantos programas de gastronomia tem e toda hora, mas eu acho que cada vez A mais isso prática toma de conta das cozinhar em casa, crianças. é, É, a prática de cozinhar em casa, quase que por necessidade, né? Em alguns casos, muda a cabeça das pessoas. A Fernanda está dando uma opinião aqui que eu também concordo e acho que é muito interessante, é em relação à questão do home office, que nós vamos é verdade. crescer enormemente a questão do home office por razões tão distintas quanto redução de custos das empresas, para Com certeza. diminuir os espaços ocupados com pessoas que podem fazer, podem cumprir suas tarefas em casa, né? Prestando satisfação, né? Com metas específicas Uhum. para serem atingidas e tal, de tempos em tempos, conferidas, mas certamente com uma probabilidade muito grande de crescer isso aí. Tanto, como eu disse, por essa questão de redução de custos, como de mudança de hábito também das pessoas. E isso, É. mais uma vez, vai conduzir as compras por meios digitais, a relação do meio digital, etc. Isso tudo vai ser muito forte. Muito forte Eu mesmo. acho que, mais uma vez, né, o digital também muda tudo, que o digital facilita muita coisa e tem apresentado a gente muita coisa, né? Então, por exemplo, hoje você entra no Instagram, no Pinterest, você É, rapidamente você tem receita de tudo, qualquer coisa que você queira, eu quero plantar uma árvore, é. vai lá no Google, em qualquer lugar, e você Você resolve. encontra Então, exatamente como eu você. acho que isso também resgata essa questão de você fazer em casa. Isso. Eu que tenho filha pré-adolescente, né? Ela tem 10 anos, mas ela está pré-adolescente. É uma coisa nesse TikTok que é É, automaquiagem. Elas se pintam e fazem tudo. Então, eu acho que isso também vai crescer, até porque você vê, né? Nos Estados Unidos, lá as pessoas montam seus móveis, as pessoas plantam em casa. Então, eu acho que isso tende também a crescer aqui. Essa questão da preocupação com a nossa saúde, né, também, é, porque é. fica mais forte. Eu estava lendo uma coisa muito legal que no Reino Unido, né, que é famoso lá pelos bares e tudo mais, que eles têm uma coisa chamada de pub crawls, que é você fazer tipo uma maratona para conhecer os Sim, bares. E que sai pelos agora, o que que pubs. surgiu lá? Lá surgiu agora o sweat crawls, que é, na verdade, imagina, no Reino Unido, que nem quase mostra o corpo. A galera vai rodando as academias, então eles vão fazendo ginástica, correndo e param nas academias que tem música, dança, para confraternizar. Então eu acho que essas coisas de É saúde, verdade. de saudável, isso só vai crescer, né? E com o digital, ele tornou tudo possível, né? Então, É, trabalhar longe de casa, trabalhar em casa é bom para a pessoa porque ela economiza no mínimo 2 horas no trânsito. exato, exato. Então, é 2 horas de qualidade de vida que você vai ter. E talvez com a mesma produtividade. É Então, eu verdade. acho que muita Não coisa tenha aí, dúvida. muita coisa eu acho que está mudando para mais. E essa questão também na nossa área, né, de marketing, dessa questão dos influenciadores digitais. É verdade. Que isso acho que foi, você, né, uma pessoa que não é artista da Globo nem nada, e É. vira um A influenciador Globo, eu nunca digital. aceitei o convite deles. Então, eu acho que abre uma gama de oportunidades para as É, marcas, né, terem coisas mais baratas para comunicar e às vezes tão efetivas quanto os atores da Globo, que muitas não teriam para pagar esse isso, custo. na minha opinião, vai começar a se acabar, essa história toda. Né? Esses bilionários ganhando bilhões de reais para fazer É verdade. qualquer gracinha, isso vai acabar.
Isso na minha opinião. A não ser que eu esteja muito enganado, mas acredito que as empresas finalmente vão enxergar o quanto isso é ineficaz, né? E o quanto isso não representa negócio para as marcas, principalmente do varejo. Porque quando você fala da indústria, não. Que é um negócio de massa, né? E aí pode ser que isso importe. Mas vamos para mais um aqui. Durante muito tempo, Cláudia, você sabe disso e nós vivemos muito isso, o marketing foi uma área muito glamourizada, né? Fulano de tal é o criativo de não sei da onde e ele é o Deus. Beltrano é o não sei o quê. Putz, esses caras são além de todo mundo, estão no Olimpo e a gente na Terra. E sempre foi uma forma deles se promoverem e de a gente bancar um custo extraordinário para poder fazer os trabalhos com uma agência e tudo mais. Na minha opinião, isso distorcia muito a importância do marketing, porque se via o marketing como uma área de gasto. Só se gastava, só se jogava dinheiro fora e ninguém conseguia medir o que é que acontecia nas empresas. Com a ascensão dos meios digitais, o marketing precisa mudar substancialmente o seu comportamento nesse sentido. Porque ele agora vai ser uma área medida por resultado sobre investimento, por ROI. As empresas vão querer saber qual foi o retorno provocado pelo investimento feito por elas nos diversos processos de marketing. Como é que você está vendo essa situação para o futuro da gente, para o futuro do mercado, para o futuro dos especialistas, das pessoas voltadas para o marketing? Olegário, muito obrigado pela sua participação aqui. Olegário Araújo, outro grande o Olegário, maravilhoso. Vai estar conosco também na Neo Varejo, se Deus quiser. Fera. Esse é fera no varejo. Esse é que fera, bom que ele feríssimo. Vamos lá. Então, eu acho o seguinte, eu acho sim, né? Quanto mais a gente ia, principalmente, né, para as marcas que querem apresentar um valor, quanto mais a gente ia por emocional, mais difícil era a gente medir, né? A gente enfrentava aí os profissionais de marketing. Eu acho que o digital, ele muda isso para o marketing, para as empresas, para muito melhor, né? Porque o digital, ele tem dois processos importantes relacionados a ROI. Que o digital, ele possibilita aquilo que a gente tentou tanto lá, com tanta dificuldade, que é o CRM one-to-one, né? Porque antes, para você fazer o one-to-one, lembra na mala direta, no máximo e-mail. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o digital, você consegue fazer comunicações direcionadas lá para grupos específicos, para segmentações, para regiões, só que você consegue fazer de maneira muito mais barata e com uma comunicação que você coloca e se não der certo, você muda a comunicação. Rapidamente. Então, rapidamente. Não tem que esperar a criação e não sei o quê, e não sei o quê, que é uma temporada para se fazer. Exatamente. E outra coisa, você sabe de onde o cliente veio, qual foi a comunicação que você fez, se foi um e-mail marketing, se foi no Facebook, de onde aquele cliente veio, o que deu efeito. Verdade. O que deu mais engajamento? Então, eu acho que é assim maravilhoso. E uma coisa também muito legal que tem, né, com o digital é que você consegue fazer testes. Eu estava vendo eu vi outro dia um teste, eu não lembro qual foi o carro, mas o que a empresa fez? Ele queria, para posicionar o carro, ele fez 2 anúncios similares. Então, ele fez um com uma mulher e um com um homem. Colocou para teste no digital e viu o que teve maior engajamento, ele definiu como o maior público comprador daquele tipo de carro e tirou o outro. Imagina isso no mundo antigo. Exatamente. Na antiguidade. Imagina você pagar um anúncio, você tinha que escolher um e rezar para dar certo sem nem conseguir medir.
Então, eu acho que o digital também tem um impacto muito poderoso para a gente, né, na nossa área. Assim. Cláudia, nós estamos com o nosso tempo se esgotando. Infelizmente. Você fala muito, Jaime. Eu não, você... Nós dois é uma barra pesada. E o problema é o seguinte, é que o Instagram manda parar. Ele tem um botão aqui que encerra a nossa conversa. Quantos minutos a gente tem? Mas quanto falta? Agora mais uns 6, 7 minutos. Então vamos. Vamos Caramba, rápido. Para finalizar esse nosso papo, que mensagem você transmite agora às pessoas que estão nos assistindo, a todo esse grupo de amigos que participou conosco dessa live e para todas as pessoas envolvidas em marketing? Que tipo de mensagem que você quer transmitir? Eu acho que eu sou positiva, eu acho que a humanidade não vai morrer, e eu acho que a gente tem um mundo novo e muito bom para as empresas daqui para frente. Eu acho que passado isso, a gente vai ter um novo canal de vendas. Porque o físico e o virtual vão continuar existindo e a gente já viu pela nossa experiência que, na verdade, quando você tem o virtual, você agrega venda. Sim. Você não perde venda. Então, Exato. Eu acho que não divide. Não divide, né? Todas as empresas que investiram na internet... Eu vi um exemplo da Magazine Luiza, né, que tem dado assim, um show nessas atitudes em relação à tecnologia. Depois que ela investiu no Omnichannel, ela cresceu mais de 200%. A gente no Zona Sul também viu isso com o e-commerce, lembra? É verdade. Sempre agregava, nunca diminuía nada da loja. Então, eu acho que a gente tem que investir e mais do que nunca... O profissional de marketing é muito importante nesse processo, porque embora pode ter coronavírus, crise, novo normal, mas o que eu acho que nunca muda é a necessidade de gerar experiência e valor para a marca a longo prazo. Né? Estava vendo uma entrevista do Washington Olivetti, ele falou, tem que encantar e seduzir. E a gente vê muito pouco isso no varejo. A gente trabalha em supermercado, quantas marcas a gente vê que investem realmente em conteúdo para longo prazo? É verdade. Ninguém. O ovo, exemplo, a mantiqueira. Preço e preço. Preço. Exatamente. Eu vejo exemplo, ovo, a mantiqueira, que eu acho um exemplo que é muito legal. Ela transformou o ovo, que é um item básico, um commodity, numa marca e fez um trabalho muito legal. E eu te pergunto, quem veio atrás dela no segmento de ovos? Ninguém. As pessoas, então, os empresários eu acho que a gente não pode atrasados ainda em compreender. Muito. Eu acho que a gente tem que continuar sendo criativo e inovador para fazer com que, estando sempre à frente, a gente tenha vantagem cada vez que uma crise aparecer, porque elas vão aparecer, né? Sempre aparecem. Eu quero ficar por aqui, mais uma vez agradecendo a participação de todos, mandando um beijão para a Cláudia pela contribuição que ela nos deu e avisar que na próxima segunda-feira nós vamos também pelo Instagram estar conversando com o nosso amigo, que a Cláudia também conhece, Eduardo Moncalvo, que é publicitário que é diretor da Artplan em Brasília e vai estar conversando conosco a respeito do meio publicitário, de como o meio publicitário está se vendo nesse momento e o que é que ele vê para o futuro, em cima, inclusive, dessas colocações que nós fizemos agora. Um grande abraço, então, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jaime. Para todo mundo que esteve conosco. Sempre um prazer. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau.